Hoje, então, o assunto é a aparente contradição entre ira e mansidão, certo? Se você acompanhou aqui com a gente a série que a gente fez sobre os pecados capitais, você certamente se lembra que a gente tratou da ira, né? E hoje eu queria falar com vocês sobre a mansidão. Essa luz está bem quente aqui, viu? Se puder apagar só por agora, seria ótimo. Eu quero tratar a mansidão aqui como o antídoto para a ira. Como assim antídoto? Uma espécie de remédio que você toma de vez em quando? Não. É uma espécie de imunoterapia. Você conhece a imunoterapia? Quem tem rinite e asma vai se lembrar disso. Uma vez por semana você pega uma vacina, aplica em você durante alguns anos, né? E você vai tendo a sua imunidade fortalecida, não é assim que funciona? A mansidão, antes de qualquer coisa, ela só é eficiente, eficaz no nosso coração se ela for um processo, se ela for processual. Não é do dia para a noite, nem da noite para o dia, não é numa palestra que você vá, não é num livro que você lê. Às vezes pode ser que o livro ou a palestra te desperte alguma coisa, mas não é rápido assim esse processo de se tornar um ser que responde facilmente com ira, tem reações raivosas, né? E aí do nada se transforma em um ser manso e humilde de coração. É um processo. Então a primeira coisa que se tem que detectar quando se fala de ira e mansidão é verificar se o meu coração tem ira, se ele é irado. Esse reconhecimento é o primeiro passo para que eu possa, isso com honestidade, né? Com honestidade, para que eu possa processualmente ir adquirindo a mansidão através de uma renovação de mentalidade. É só assim, não é com regra, não é com proibições, não é com disciplinas falseadas, mas é com transformação da nossa consciência que a gente passa de um ser raivoso, irado, com respostas sob furor, para um ser pacificado, que se ira, porque não se irá, é impossível, a gente vai ver isso depois, mas que sempre submete essa emoção raivosa, ou seja, qualquer outra emoção, a uma consciência maior. Amém? Eu queria que você, já de antemão, tivesse bem claro para você que existe uma diferenciação entre a ira que é pecaminosa e a ira que é uma resposta comum de um organismo, que é apenas um organismo humano, como eu, como você. É Paulo quem nos garante isso quando ele fala em Efésios 4, 26, advertindo a igreja de Éfeso o seguinte: irem-se, mas não pequem. Lembra disso, né? A frase clássica, na forma mais tradicional, é: irai-vos, mas não pequeis. O que nos garante que existe uma diferenciação entre a ira e a ira que é uma forma pecaminosa de expressão de comportamento. Mas ao final eu quero deixar mais clara essa diferenciação da ira enquanto um comportamento natural, espontâneo, normal de todo mundo, e a ira enquanto uma expressão de pecado. Por que pecado? Parece uma coisa moral, né? Pecado nas Escrituras, de Jesus para frente, é tudo aquilo que não faz parte da lei da vida. Não se trata de um código moral, de um código de disciplina, de um dogma a ser cumprido, não. Sempre que Deus fala, não faça isso nas Escrituras, Ele sabe que em cumprindo isso que Ele falou para não fazer, você está infringindo uma lei que é da vida, a lei natural da existência. Quando Ele fala faça, é porque em fazendo aquilo que Ele permitiu que se fizesse, você está indo a favor da lei natural da existência. Porém, por agora, eu quero tratar a ira enquanto aquela ira exagerada, sabe aquela ira raivosa, aquela expressão, será que vai dar aqui? Não vai dar. Sabe aquela expressão raivosa, a expressão fora do comum, fora do normal? Vamos tratar aqui inicialmente desse tipo de ira, tá bom? Consigo colocar aí? Primeiro, acompanhe no slide aí. A ira é uma expressão, sobretudo, acima de qualquer coisa, é uma expressão de uma alma desesperada por equilíbrio, frente à detecção da perda desse equilíbrio. Primeira coisa que você tem que saber é que a resposta irada de alguém é uma resposta de um organismo que percebeu que perdeu o controle. É uma resposta de um organismo que sente que precisa retomar o equilíbrio que foi perdido. Faz sentido isso para você? Pensa, quando alguém te dá uma resposta de imediato e se acende um fogaréu dentro de você, isso acontece com todo mundo, tá? É normal. O que é esse acendimento que vem espontaneamente, você nem sabe onde vem de vez em quando?
E não sabe mesmo, porque geralmente é inconsciente isso. Essa resposta automática é o quê? Quando alguém te xinga, por exemplo. É quando algum estímulo externo a você, por exemplo, a fala de alguém, nesse caso, que te xingou, fere o teu narciso, que é o teu eu íntimo. Fere as suas predileções, as suas considerações sobre quem você é. Se alguém te fala, você é um idiota, por exemplo, você sabe que você não é idiota. Até o idiota pensa que não é idiota, não é assim? O cara que é um ser humano como eu e como você, ouve alguém me xingando de idiota e pensa, pô, eu não sou idiota. Aí a pessoa se ira automaticamente. Por quê? Feriu o meu eu. Feriu o que eu penso, o que eu tenho sobre mim mesmo, que está em mim mesmo. Então aí, na verdade, é uma luta do eu contra o eu mesmo, naquele momento. Entende isso? Quando alguém me fala, quando alguém me xinga, me irrita, não é uma luta da minha mente contra quem me xingou, mas do eu contra o eu mesmo. Aquela palavra foi mal encaixada dentro de mim. Eu tenho todo um arcabouço de considerações sobre mim, sobre a vida, sobre Deus, sobre o universo, sobre o mundo. Quando alguém vem e fala alguma coisa para mim, e eu detecto, inconscientemente, na maior parte das vezes, que aquilo não faz parte do meu arcabouço de considerações sobre o que seja a vida, Deus, eu mesmo, as pessoas, o universo, a minha família, o que quer que seja, trava-se ali uma batalha entre o que eu já tenho em mim mesmo com a nova palavra, uma nova frase, uma nova ideia que entrou dentro de mim. Entende isso? Então a ira, a resposta raivosa, é na realidade uma luta do eu contra o eu mesmo. Toda a questão da ira, aliás, eu queria só deixar isso bem claro, que toda a ira é uma expressão, resumindo essa primeira parte, é uma expressão de uma alma que percebe que precisa lutar para restabelecer um equilíbrio que foi perdido. Toda a questão da ira, nesse sentido, reside na forma da qual se lida com o desequilíbrio. Como é que você lida com o desequilíbrio? Alguma dificuldade da vida? O que é um desequilíbrio, se não uma dificuldade da existência? Se tudo está bem, tudo está pacificado, não é assim? Mas como a vida, como iremos tratar mais para frente, não existe para agradar ninguém, existem estímulos externos a nós que vão nos ferir, como eu falei agora há pouco. A questão é, se a alma ela é líquida, ela é vazia, se a alma ela é inconstante, ela terá mais facilidade de se entregar à ira, como uma forma de lidar com esse desequilíbrio, com essa dificuldade, com esse problema, com esse xingamento. Quando alguém fecha a tua frente no trânsito, isso é horrível. Quem é que não se irrita com isso? Até um monge tibetano se irritaria se ele estivesse lá no Nepal dirigindo, e daqui a pouco chega um cara e fecha a frente dele. É impossível não se irritar com isso. Na mente vem um monte de palavras, às vezes, não vem? É normal. A questão é que nós andamos pela fé. Amém? Nós não andamos por emoções. Quer dizer, nós não sobrepomos as emoções à nossa consciência. Porque andar pela fé é andar por uma consciência maior que nos rege. Andar pelas emoções, por outro lado, é permitir que a sua resposta viciada e inconstante do teu coração, que é enganoso, que é imperfeito, que é falho, se sobreponha a essa consciência maior. Se o cara, toda hora, a todo instante, todo acontecimento externo, se ira facilmente, se amedronta facilmente e se entrega a essas emoções, ele não mais está andando pela fé, mas sim pelas emoções. Então toda a questão da ira reside na forma da qual se lida com o desequilíbrio. Todo ser que não sabe lidar com esse desequilíbrio, com essas dificuldades da vida, sejam quais forem, terão muito mais facilidade em se entregar à ira. Porque pensa, a ira é sempre uma resposta mais fácil de se lidar com um problema, não é? Na nossa mente, claro. Quando a mente percebe que está em apuros, está em dificuldades, a resposta mais automática é sentir medo, sentir ansioso, nervoso, irado e assim por diante. Por quê? Porque é a resposta mais fácil que a mente encontra de tentar resolver um problema, de restabelecer o equilíbrio, na força, na briga. Mas é uma resposta burra. Por quê? Porque a nossa mente é atrasada. A nossa mente é fraca, a nossa alma, a nossa mente é fraca. Foi o que Cristo nos garantiu. Vigiem e orem. Por quê? Porque a alma de vocês é fraca, a carne é fraca.
A alma sempre será fraca. Então, essa vigilância pessoal é importante por quê? Porque a mente é fraca, ela é inconstante, é volátil. Ela não é perene, ela é intermitente, ela tem picos. Ela é ciclotímico muitas vezes. Ela vai, ela vem. A questão é, existem pessoas e pessoas. Tem pessoas que se entregam a essa ciclotimia, esse vai e vem da alma, as emoções que vêm, as vontades que aparecem e desaparecem. Tem gente que vive assim, né? Hoje eu estou com mau ânimo de trabalhar. Isso é um pouco difícil de acontecer, né? Mas eu estou com ânimo de trabalhar hoje, que delícia, acordei cedo. Pessoa que pensa assim, no outro dia, provavelmente ela vai acordar, ai meu Deus, porque ela vive pelas emoções. Hoje eu estou animado, então eu vou lá, faço tudo, eu limpo a casa, organizo tudo, eu saio com alguém, eu não sei, venho para a igreja depois, eu oro, eu leio a Bíblia inteira numa noite, não durmo direito, tão empolgado que eu estou. Não quero dormir para que essa empolgação não saia de mim. Quem vive assim, provavelmente na outra semana vai estar lá, não estou a fim de fazer nada, não quero fazer nada. Melhor ficar vendo Netflix aqui com a minha pipoquinha, para mim isso serve. Se eu vou chegar a algum lugar na vida, para mim não interessa. O que me interessa é esse, aqui, ó, aqui e agora. É a minha pipoca, o meu cachorro, a minha sala, a minha televisão, a minha série. Para mim isso aqui é o que importa. Por isso que a questão é, qual é a mente que se ira, qual é a qualidade dessa consciência que rege essa alma? Se for uma má qualidade, a resposta dessa alma vai ser o quê? Se irar facilmente, se amedrontar facilmente. Por quê? De novo, bem claro isso, porque essas emoções, essas respostas emocionais são sempre as saídas mais fáceis que a mente encontra para tentar resolver algum problema. Alguém te xinga, você te devolve na hora. Por quê? Porque é a forma mais fácil que a mente encontrou para restabelecer a sua consideração sobre si mesmo. Se eu sei que eu sou uma pessoa legal, alguém me xinga de chato, não é um xingamento, mas falar que alguém é chato não é legal, né? Aí você se ira com isso. A sua resposta automática é falar, você que é, sei lá, ou você é isso, você é aquilo, não sei. Se defender. Por quê? Porque a mente entende que essa é a forma mais fácil de tirar esse conceito novo de que eu sou chato para lá, porque na realidade eu sou legal. Ficou claro isso para vocês? A pergunta central, opa, que eu pulei né? Uma alma segura em si mesma não possui muita dificuldade de perceber que a reação exageradamente irada não possui nenhum poder transformador de suas circunstâncias internas, seus conteúdos interiores. A alma que é segura em si mesma sabe que aquela reação histriônica, irada, reativa, em nada produz de bom no coração. Começa por aí. Não resolve a situação externa. Se alguém te acha que você é chato, você se ira, a pessoa não vai achar que você é legal do nada. Não vai resolver nada. E internamente é um processo retroalimentar o da ira. Porque um ser que se ira facilmente já está danificado. E quanto mais ele se ira, mais se danifica. É um processo circular. Então a alma que é segura de si, que não é insegura, portanto, que confia em si minimamente, que sabe quem é, que tem uma identidade sólida, própria, que se conhece, que tem autoconhecimento, não vai se entregar a essas reações emotivas, como a ira, por exemplo. Porque ela sabe que não resolve nem internamente, só piora, e não resolve nem externamente, só piora. Você pode achar que quem não se ira é docinho demais, quebrando demais, que é fraco e tal, mas tudo bem, você pode achar isso, é sua opinião. Mas você sabe também que quem se ira facilmente só estraga os ambientes onde frequenta. E aí, qual é o melhor caminho? Qual é a saída mais fácil? Não é agir com consciência? A pergunta central, agora sim, em se tratando da ira, é: qual é a qualidade e o lugar da consciência que rege a alma que se ira? Qual é a qualidade da pessoa que se ira, da consciência daquela pessoa que se ira? E quem que se ira? Todos nós. Como eu falei antes, é impossível evitar totalmente a ira. É impossível. É impossível. Às vezes é cotidiano isso. É normal, comum. Mas a pergunta que se deve fazer, no caso da ira, ou de qualquer outra emoção, é o seguinte: qual é a qualidade, qual é o papel da consciência nessa alma? Qual é a qualidade e o lugar? Qual é o lugar dessa consciência que deve reger e estar acima das emoções?
Qual é o lugar e o papel, a qualidade dessa consciência na alma de uma pessoa determinada? Se a pessoa, como eu falei antes, não der muita voz à consciência, aquela voz serena, que fala no seu interior, não faz isso, não se ira, não traz essa mulher com outra, porque isso também é uma resposta emocional, de querer. Essa coisa é puramente hormonal, não só hormonal, mas grande parte hormonal, é biológico. Nós somos seres acima da biologia, certo? Certo? É como um jogo de xadrez. O Jordan Peterson tem uma frase interessante que ele fala assim, uma analogia interessante. A vida é como, a biologia é como um jogo de xadrez. Você tem infinitas possibilidades de mudar as peças, de manipular o jogo, mas você não pode deixar de jogar conforme as regras do jogo. A biologia é assim que funciona. Você pode ter infinitas maneiras de lidar com a sua, que às vezes é genético isso, a sua tendência a se irar, a ser agressivo, isso pode ser genético. Não é determinismo, mas pode haver uma influência muito grande. Você pode manipular isso, agir com a consciência e não se entregar às suas emoções, certo? Só que você não pode mudar essa regra de que você tem uma tendência a ser agressivo. O problema é, fazendo um parênteses nesse assunto, o problema é que tem gente que se ancora no seu próprio eu genético, já viu isso? Na sua biologia. Eu sou assim, eu nasci com essa dificuldade, eu tenho tendência a, sei lá, apetite sexual. Tem gente que fala isso. Eu não me controlo, eu sou homem. Eu sou homem. Homem tem apetite sexual, não dá, eu não controlo. Já ouvi muito isso. Ou o cara fala assim, não, lá em casa todo mundo é assim, todo mundo é raivoso, todo mundo se xinga e tal, então eu também sou assim, por quê? Porque deve ser genético. Então eu vou lá, tomo meu remédio para agressividade, e é isso. Pode ser que haja uma tendência genética nessa história, mas a determinação ambiental é tão importante quanto. Você lembra disso, que eu falei agora há pouco? Você pode manipular as regras do jogo, o tabuleiro, as peças do jogo, mas não pode manipular a regra do jogo. Mas mesmo assim, se a tua tendência é se irar, você pode mudar isso. É simples assim. Não é que é simplório, não é simples. É difícil, mas é simples. Tem que começar. Por isso que eu falei lá no começo que a mansidão, ela só nasce no coração humano quando ela é processual. Quando você decide a partir de hoje dar razão ao que Deus ensina, ao que o bom senso ensina, e não a minha resposta emocional viciada e inconstante que vai e que vem. Se eu não estou afim amanhã de ir para o trabalho, por exemplo, a sua consciência maior que deve te reger tem que falar para você, cara, você tem que ir, você deve ir, você tem que ter dinheiro, em primeiro lugar, acho que já é um motivo suficiente, né? Segundo, você precisa ser alguém no mundo. O ser humano não nasceu para ficar parado. A pergunta, portanto, é: qual é a qualidade e o lugar da consciência que rege a alma que se ira? Isso vale para qualquer emoção. Nesse caso, que se ira. A pessoa dá lugar às emoções ou dá lugar à consciência maior, a uma consciência maior? Essa é a questão. Qual é o lugar da consciência que a gente tem em nós? A consciência é líquida, sem forma, sem substância, sem solidez, sem constância. Certamente recorrerá à ira toda vez que sentir necessidade de resolver os seus próprios conflitos. Ou seja, como dito antes, né, de restabelecer um equilíbrio perdido. Quer ver? Geralmente a pessoa que se ira, ela se ira, geralmente, não é sempre. A pessoa que se ira, o que é a reação emotiva, reativa? Reação reativa é boa, né? Reação irada desse cara, dessa pessoa, geralmente é uma resposta de defesa. Ela precisa se defender. A mente dela percebe, detecta que ela precisa se defender de algo que ela nem sabe o porquê. Conscientemente falando, é claro, né? Nada acontece por acaso na mente humana. E geralmente o ser que se ira e responde como defesa, responde assim na defensiva, por quê? Porque geralmente não são nem ameaças reais do ambiente, concretas, mas são fantasias construídas ao longo do tempo pelo medo de repetição de experiências passadas, que muitas vezes não estão nem disponíveis conscientemente ao sujeito que se ira. Portanto,
Vamos sintetizar essa ideia melhor. Geralmente o ser que se ira é o ser que percebe que precisa se defender contra ameaças, que na maior parte das vezes não são ameaças reais do ambiente, concretas, mas são fantasias construídas como defesa pelo medo de repetição de experiências passadas, da infância, da pré-adolescência, não sei. Geralmente é da infância, porque é lá que está a nossa base psicológica toda. Mas traumas ao longo da vida também interferem nisso. A pergunta é, de novo, lembra da pergunta anterior? Qual é a qualidade da consciência que rege o ser que se ira, que se emociona, ou seja, todos nós? Porque se você se der conta de que a sua resposta irada, por exemplo, no caso da ira, é provavelmente uma resposta de defesa contra o medo de repetição de algum evento passado, alguém que te xingou, alguém que disse, algum pai, alguma mãe, que na infelicidade momentânea, no calor do momento, falou o seguinte: você é um Zé Ninguém, sei lá, você não é ninguém, eu não aguento você, preferiria não ter filho, você é igual ao seu pai. Frases comuns nas famílias brasileiras e do mundo inteiro. Os pais não percebem, mas isso danifica demais a mente de uma criança, porque é na infância que toda a base psicológica é formada, que vai reger o cara pela vida inteira, até ele morrer. O processo de psicanálise, não de Freud, não freudiano, mas de análise da psique humana, a psicoterapia, vamos dizer assim, ela é um processo de fazer com que essa criança interior, essa base psicológica infantil interior, entre em conciliação e harmonia com esse eu adulto de hoje. É assim que funciona. Então, se você se dá conta de que a resposta de furor é geralmente uma resposta de defesa, você vai se dar conta de que existem formas mais eficientes de se equilibrar, de mudar as considerações que as pessoas têm sobre você. Faz sentido isso? A resposta emocional de ira, ela não é eficiente para mudar o ambiente, como a gente falou, nem interno e nem externo. Já a consciência segura de si, inteiriça, sólida, resiliente, sábia, mansa, certamente pensará 2 vezes antes de ceder espaço, de dar voz à cólera, à raiva, à ira, pois sabe de 3 coisas básicas. Acompanhe 3 coisas básicas. Aí você vê se você tem uma consciência sólida. Primeiro, ele sabe, a consciência é segura de si, porque ele sabe que tais emoções nada mais são do que expressões de um ser desesperado pelo restabelecimento de seu próprio equilíbrio. Segundo, porque sabe que existem formas muito mais seguras e eficientes de se lidar com a realidade e retomar o equilíbrio de si. E terceiro, porque sabe que a ira exagerada, exacerbada, é na maior parte das vezes expressão de um ser que inconscientemente ou não, sente que precisa se defender de ameaças, que quase nunca são reais. A questão aqui é que, como eu disse lá no começo, desequilibrar-se é uma propensão de todos nós, é uma tendência de todos nós. Qual é o ser que não se ira? Não foi Jesus que chegou na sinagoga, no templo, chicoteou as mesas, virou tudo e falou: saiam daqui, não foi isso? Não foi assim que aconteceu? Jesus mesmo, o Deus encarnado, se irou. É por isso que o Evangelho faz uma diferenciação entre o que seja ira normal e ira pecaminosa. Vou falar isso mais para frente. Por isso, o irai, mas não pequeis, irem-se, mas não pequem. Nem toda ira é uma expressão de pecado. Certamente Cristo não pecou nessa ocasião. Por exemplo, dependendo, é tão inevitável se irar, que você trabalha com telemarketing, por exemplo, ou conhece alguém que trabalha com telemarketing, existe alguma possibilidade de tanto quem trabalha lá quanto quem ouve não se irritar? Essa possibilidade é existente? Não. Tu imagina, a gente às vezes fala meio grossamente com quem está ligando para a gente do telemarketing, né? A gente se ira, mas se você cair em si, ela está cumprindo uma obrigação dela. Começa por aí. E segundo lugar, tu imagina qual é a pressão e a propensão a se irar, a se irritar, a se entediar, sei lá, de quem trabalha com isso. Deve ser um inferno.
Deve ter uma ou duas que gostam disso, mas eu tenho certeza que a maioria não gosta. Está lá porque precisa de dinheiro, se sustentar. Sejamos sinceros. Se você, por exemplo, tem neuroses mal resolvidas, problemas pessoais que não resolveu, você vai ter muito mais dificuldade em não se irar. Se você tem traumas do passado de relacionamento, em futuras relações, se o parceiro ou a parceira te irritar por algum motivo, o que é normal também, porque ela pode estar num dia, pode não estar num dia bom também, você vai se irritar muito facilmente, porque aquelas experiências passadas não foram resolvidas, não entraram em harmonia dentro de você, não se conciliaram com você. É impossível não se irar. E existe alguém que não tenha problema? Quem não tem nenhum problema, levanta a mão, por favor. Vocês são muito problemáticos, hein? Pô, que bom que você não tem problema, você é humano. Parabéns para você. Mas já que não tem nenhum problema, aliás, desculpa, já que não é possível que não haja nenhum problema com você, deixa eu te falar uma coisa, é impossível não se irar. É impossível não se irar. Se você, por exemplo, tiver tido uma má criação familiar, você vai ter maior propensão a se irar quando você tiver a sua própria família. No seu trato com o seu filho, se o teu pai foi muito duro com você, não é determinado isso. É propensão, é possibilidade. A chance de você tratar mal o seu filho com furor, com agressividade, é muito maior. Já que todos têm problemas, essa é a tese central, é o argumento central. Já que todos têm problemas, é impossível não se irar. Simples assim. Você pode até dizer, alguém pode dizer o seguinte: não, mas existe uma classe de pessoa que não se ira, são os monges. Eles ficam lá isolados, não é possível. Alguém consegue imaginar um monge bravo? E xingando todo mundo, e ninguém imagina um monge, um eremita bravo, lá no meio do deserto do Saara, fazendo a sua missão, trancafiado 365 dias por ano, às vezes um pouquinho menos, mas a gente fica o dia inteiro lá, isolado. Esse cara, você imagina ele se irritando? Não. Por quê? Porque é um inconsciente coletivo, é um imaginário coletivo. Mas pode ter certeza que até os monges e eremitas, seja de qual for a etnia, ou qual for a religião, qual for a filosofia, não interessa, até esses aí se irritam, com certeza. Porque se a gente não achar alguém para nos irritar, o eu mesmo me irrita. Não tem de para onde fugir. Você tenta amarrar os sapatos às vezes, ele não consegue, sei lá, isso é meio difícil, mas você quer consertar alguma coisa e não consegue, você se irrita com você mesmo. Não é com a ferramenta, nem com a porta, nem com a fechadura, não, é com você mesmo. Eu não consigo. Até vem aquela autodepreciação clássica, né? Você é burro, cara. Puxa, faz direito aí, todo mundo faz, só você que não faz. Prova do Detran, vamos supor que você não tenha passado, você não conseguiu passar, você fica bravo, não é com o carro, é com você mesmo. O carro pode ser horrível do teste do Detran, mas você fica raivoso contra você mesmo. Então, se você não encontra outras pessoas aí, pessoas muitas vezes são irritantes mesmo, eu sou irritante também, todo mundo aqui é irritante. Lidar com pessoas irrita a gente mesmo, mas se a gente não encontrar outras pessoas para nos irritarem, nós mesmos nos irritamos, e assim acontece. Não há como fugir da ira. Por isso que eu falei lá atrás, que a questão da ira tem que começar com uma pergunta central: qual é a qualidade da consciência que se ira? Qual é o lugar da consciência que se ira? Qual é a voz? Qual é o lugar que a consciência tem numa alma? Se tiver um lugar fraco, se não tiver um lugar suficiente, as emoções vão tomar conta. O medo vai tomar conta, a ira vai tomar conta, a soberba vai tomar conta. Essas expressões emocionais vão tomar conta. Se você não decidir, de uma vez por todas, iniciar um processo de andar pela fé, de andar pela consciência. Vocês estão quietos, hein? Não sei se é bom ou se é ruim. Vou interpretar que seja bom, tá bom? O Freud não foi o autor dessa ideia, obviamente, né? Que eu vou falar agora. Mas ele conseguiu sintetizar muito bem essa questão, esse fato, de que é impossível não se irar. Sabe que é só essa ideia? Eu vou tentar dizer do modo menos técnico possível. Até pelo bom senso, né? Ninguém aqui tem que saber disso, tecnicamente. Mas Freud distinguiu duas realidades.
Gostei dessa frase aí. Não é possível evitar a ira. O motivo disso, a realidade não existe para agradar ninguém. Pode ir no chão aqui, cara. Pode sair. Aí, obrigado. Valeu. Repita isso, por favor, comigo. Mesmo que seja duro para você, repita. A realidade não existe para agradar ninguém. Fala, por favor. Você só será alguém sábio se você decidir andar a partir dessa ideia, desse fato, não é uma ideia, é um fato, de que a realidade, a existência, o universo, não foram criados, não existem para te adular, para te agradar, para te causar um bel prazer, para te dar uma satisfação completa de ser. Nada no universo existe com o propósito de te fazer feliz. Nada. Para um ser imaturo, que ainda é muito jovem em consciência, isso é ruim de ouvir, isso é ruim, dói ouvir. Mesmo porque o adolescente ou adolescente, hoje em dia é como isso, né? Adultos são adolescentes e fazem questão de ficarem assim. Mas para pessoas imaturas, esse fato é ruim por quê? Já vou voltar no Freud, fica tranquilo, não esqueci não. Por quê? Porque a pessoa que é imatura, ela sempre tenta buscar encaixar. Isso é muito interessante. Tenta sempre encaixar os teus desejos na realidade. Desculpa, a realidade nos seus desejos. A pessoa que é imatura sempre tenta encaixar a vida real, concreta, nos seus desejos. A pessoa que cresce em maturidade, ela vai percebendo que isso é impossível. Só traz frustração. Porque a realidade não existe para dar ninguém. Portanto, a pessoa madura, ao contrário da imatura, obviamente, ela começa a tentar encaixar os seus desejos na realidade. É o contrário. Não tenta encaixar a vida real no que ela acha que deva ser a vida, mas o contrário. Entende isso? E o Freud sintetizou essa ideia de que a realidade não existe para agradar ninguém, muito genialmente, eu diria. Tem lá seus erros, todos têm, mas o Freud foi brilhante, isso ninguém pode negar. Ele distinguiu dois princípios na mente humana, duas formas de a mente humana ser regida, de funcionamento da mente. Primeiro, ele elencou o princípio de prazer, princípio do prazer. O princípio do prazer é uma forma de funcionamento da mente humana, segundo Freud, que diz que há uma tendência na mente de todo mundo, todo ser humano, de buscar somente aquilo que lhe causa prazer. Paulo fala isso em Romanos 7, não fala? Que ele percebeu em si, lembra que ele falou, o que eu quero eu não faço, o que eu não quero, isso eu faço, lembra disso que ele falou? Existe uma força dentro de mim, uma força que vai além das minhas forças, Romanos 7 fala isso. Freud também, muito tempo depois, mas fala também. Esse princípio do prazer é a nossa tendência, e veja se você tem isso também, e tem com certeza, de sempre fazer aquilo que faça bem para a gente. A gente não quer buscar nenhuma dificuldade, não quer se irritar, não quer se entristecer, não quer se complexificar, não quer se perplexificar, não quer. Quer só buscar o que me dá prazer. Isso é muito comum em crianças. Me dá, não vou te dar. Ela chora, a gente rola no chão, coisas assim. Você tem que educar a criança. Por quê? Porque a criança é basicamente princípio de prazer acontecendo. Ela tenta buscar o prazer o tempo inteiro. E existe uma outra tendência, uma outra forma de funcionar da mente humana que Freud elencou, que é o princípio de realidade. Que é a tendência da mente de perceber a realidade, de detectar que, bom, o que eu quero não é possível. Não é assim? Todos nós temos um folheto de testemunho de Jeová na nossa cabeça, não tem? Já viu aqueles folhetos? É maravilhoso, tem um leãozinho para lá, uma nuvem, um céu azul, as pessoas são todas bonitas, tem uma coisa maravilhosa pintada ali. Todo mundo tem esse cenário na cabeça, todo mundo tem essa felicidade polaroid, fotográfica na cabeça. No nosso desejo não tem ontem, não tem amanhã, não tem cotidiano, não tem nada disso, tem só uma imagem congelada. Eu num lugar maravilhoso em Paris. Não, Paris não. Naqueles lugares do interior da França ou da Itália, sabe? Maravilhosos, aquelas casas de pedras medievais, aquela coisa linda. E eu lá, essa foto tá eu lá caminhando, e tem alguém comigo, e eu estou num carro legal, estou num Cinquecento antigo, sabe? Bonitinho. É assim que funciona, a nossa mente é assim. A nossa mente tem um arcabouço de desejos, que é um arcabouço fotográfico, é polaroid.
E tem gente que dá razão a esse Polaroid, essa fotografia de felicidade, que são as pessoas imaturas, que vivem pelo princípio do prazer. Fazem de tudo para encaixar a realidade nesse meu desejo aqui de estar na Itália, essa fotografia, de estar com o carro tal, com a pessoa tal, dormindo no hotel tal, e com tanto dinheiro no meu bolso, na minha carteira, na conta bancária. Tem gente, e tem muita gente, que dá razão a esse princípio. Só que eu trouxe essa ideia justamente para dizer o seguinte: quando a pessoa vai crescendo, tendo contato com o mundo, ela vai percebendo que o princípio de realidade é muito incessante. O tempo inteiro você quer, mas não consegue. Não é assim que funciona? Você tem desejos momentâneos, ou de carreira, de vida, de futuro, e você sabe que você não vai conseguir chegar lá. Até se você conseguir, você não conseguiu como você imaginava. Você tem que, por exemplo, eu quero ser um empresário bem-sucedido. Mas você cria toda uma cena fotográfica na sua cabeça de como é ser um empresário bem-sucedido. Se porventura lá na frente você chegar lá sendo um empresário bem-sucedido, você pode dizer: o que eu sonhei, eu consegui. E eu te digo: não conseguiu. Você conseguiu ser bem-sucedido. Aliás, sucesso é uma coisa até relativa, mas você conseguiu. Mas não é como você sonhou. Não são as mesmas pessoas. Não é naquele lugar que você sonhou. Não é naquele projeto de cidade que você sonhou, que não tem bituca de cigarro no chão, que não tem lixo ali, que não tem pessoa te incomodando, que não tem secretária te incomodando, que não tem esposa para encher o saco, que não tem marido para encher o saco. Sabe? Você não imaginou isso quando você deseja, você não imagina essas coisas. Porque a vida real não existe para agradar ninguém. E já que o que eu quero não pode ser satisfeito nunca, só no céu, só em Deus, só no céu, só na eternidade. Mas já que aqui perfeição, plenitude absoluta não existe, a ira é inevitável. Porque toda hora vai entrar numa batalha, vai se estabelecer uma batalha entre o que eu desejo e o que a realidade me impõe, enquanto demanda e enquanto estímulo. Em conversas com alguém, em frustrações que eu tenho e assim por diante. Faz sentido para vocês? Por isso que se irá é impossível, porque o que eu desejo sobre a vida, as pessoas, sobre mim mesmo, não pode ser completo, satisfeito por completo, absolutamente. Então esse embate entre meu desejo e a realidade sempre vai existir. Por isso é que eu me iro. De novo, você se entrega a quem? A sua ira ou uma consciência maior, regida pelo que Deus tem a dizer sobre a vida? Você que decide entrar no processo, ou um ou outro. Ou anda pela fé, pela consciência, ou anda pelas emoções. As duas coisas absolutamente não dá. A discussão sobre a ira começa, portanto, na forma da qual o sujeito lida com as suas dificuldades. E como dito, dificuldades nada mais são do que desequilíbrios momentâneos. Sejam dificuldades maiores ou menores, não interessa. Né? O ser de consciência... Já falei isso, não falei? Vamos traçar um resuminho então. Rapidinho, resuminho rápido aqui. Primeiro, quer que se grave isso para você. Primeiro, a ira é uma expressão de um ser desarmonizado, desequilibrado, que tenta se restabelecer pela via do desespero, da ação impensada, da força, da luta. Se você ouviu o que eu falei, acho que você entendeu isso, né? A discussão, segundo, sobre a ira começa, portanto, na forma da qual o sujeito lida com as suas dificuldades. Terceiro, a gente viu que o ser de consciência líquida, frágil, inconstante, intermitente, certamente se dará com facilidade a ira, pois ela, assim como o medo também, sempre será a via mais fácil de lidar com a dificuldade circunstancial que a mente pode encontrar e perceber. A gente viu que o ser de consciência sólida, constante, firme, terá mais facilidade de perceber que a ira exagerada, exacerbada, não acrescenta positivamente, nem internamente, nem externamente, por três motivos. Primeiro, porque ele sabe que a ira é tão somente expressão de um ser desesperado pelo equilíbrio. Segundo, porque sabe que existem formas mais eficientes e seguras de se buscar restabelecer a harmonia do que se irando. E terceiro, por saber que a ira exacerbada é, na maior parte das vezes, expressão de um ser que, viciado inconscientemente, sente que precisa se defender de ameaças que quase nunca são reais. Lembra disso, né? E o último que a gente viu, é impossível evitar o sentimento de raiva, de ira. Até peço perdão a quem aqui gosta de etimologia,
Mas eu vou tratar ira e raiva como uma coisa, tá? Pelo menos aqui. Uziel, desculpa aí, cara. A gente viu que a realidade não existe para agradar ninguém, muito pelo contrário. E assim, sempre haverá embates constantes e às vezes diários das demandas concretas da vida e o nosso eu, o nosso narciso, o que eu penso que deva ser a vida. Aliás, a sabedoria procede de saber agir no mundo a partir da consciência de que a vida não existe para me fazer feliz. Estamos chegando no final já. Essa mesma pessoa perspicaz que perguntou lá antes, tá, mas é possível não se irar? Essa mesma pessoa pode tornar a pergunta para mim o seguinte: mas então, se é impossível evitar irar-se, a partir de que ponto a ira se torna pecado? Qual é o limiar? Eu quero que você abra rapidamente Romanos 14 aí. Romanos 14, 23. Lembrando que a pergunta é: qual é o limiar? O que diferencia a ira enquanto pecado e enquanto uma expressão corriqueira, nossa, humana? Romanos 14, 23. Diz o seguinte, uma resposta muito interessante que Paulo dá a isso, quando ele afirma: tudo que não provém de fé é pecado. Olha que interessante isso. Tudo que não provém de fé é pecado. Fé no Evangelho, como dito antes, é andar pela consciência. Fé é consciência baseada naquilo que Deus nos diz sobre a vida. Isso é andar pela fé, pela consciência, não pelas emoções. Se Paulo fala, tudo o que não provém de fé é pecado, é que tudo que escapa à nossa consciência é uma expressão pecaminosa. Certo? Portanto, quem diz se algo é pecado ou não, é a sua consciência em fé no Evangelho, no que Deus tem a dizer. Portanto, qual é o limiar que diferencia a ira enquanto expressão corriqueira e normal e de uma expressão, de um comportamento pecaminoso? Justamente se você se ira esquecendo-se do que Deus tem a dizer sobre a vida, de como ela deve ser, e não são regras morais, são leis da vida, que fazem bem para a vida. Agir emocionalmente, esquecendo-se dessa consciência do que Deus nos diz, é pecado. É você quem vai me dizer, portanto, se você se irá com a sua mulher, com o seu filho, com o seu marido, com alguém no trânsito, é pecado ou não é? Se for muito óbvio que seja, é porque você certamente se esqueceu de sobrepor as emoções a essa consciência maior. Portanto, a ira se torna pecado quando o exercimento da consciência de fé se escapa. E qual é o antídoto para esse problema da ira? A mansidão. A mansidão. Não, como eu falei no começo, não é uma pílula que você toma para você parar de se irar. Não é mágica. Nada no universo é mágica. A menos quando Deus vem e faz um milagre, mas nem isso é mágica, é milagre. O resto é suor. O resto é andar pela fé. É pisar no nada, não coisa nenhuma. É não saber para onde ir, mas caminhar mesmo assim. Viver é isso. É não saber interpretar bem o passado, não conhecer o meu futuro, saber que o presente é uma ilusão, porque cadê o agora? Já foi. É só um conceito o presente. Nessas três esferas é eu saber que eu preciso continuar existindo, com consciência. Isso é andar pela fé. Eu digo isso por quê? Porque a mansidão é um processo de decidir andar pela fé, pela consciência. Jesus falou o seguinte: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, não é assim? E como para tudo na vida, nosso modelo é Cristo. Cristo é o nosso modelo do que seja ser manso, mansidão. Aí você pode voltar e perguntar o seguinte: tá, mas e aquela situação em que ele chegou no templo e derrubou as mesas e falou para todo mundo ir embora, e não façam isso e saiam daqui e tal? É uma expressão certamente irada de Jesus, lógico. Aí você pergunta: tá, mas isso aí, Jesus pecou? Claro que a pergunta óbvia é que não, a resposta óbvia é que não, mas a pergunta é interessante. Só que se você for perceber, Jesus se irou porque ele percebeu que as pessoas lá não estavam agindo de acordo com o que Deus tinha estabelecido. Portanto, a ira de Jesus nesse episódio foi uma ação de consciência de fé.
Olha que interessante isso. A ira de Jesus derrubando tudo e falando, não faça da casa do meu pai um mercado, essa ira de Jesus, essa resposta irada de Cristo, foi uma resposta de uma consciência de fé. Porque ele viu que ninguém estava cumprindo o que Deus tinha determinado. Portanto, é mais uma prova de que no Evangelho nada é isso pode, isso não pode, isso é pecado, isso não pode, isso é proibido, isso aqui é permitido. Não, o que rege é a consciência, baseada no que Deus tem a dizer sobre a vida. Se não conhecer as Escrituras, é impossível andar pela consciência. Não é de fé, pelo menos. Há quem pense automaticamente que ser manso é ser bobão, meigo demais. O pastor Paulo falou sobre isso na última semana, uma palhinha. Bonzinho demais, mas não. Se o nosso modelo de mansidão é o próprio Jesus, me responda. Ele pode ser bobão quando ele chega lá e derruba as mesas todas? Ele pode ser bonzinho demais quando ele fala assim, em verdade vos digo, que no dia do juízo final, no dia do Senhor, Sodoma e Gomorra terão menos rigor no juízo do que aquelas pessoas que recusarem estar com vocês, meus discípulos. Alguém pode ser bonzinho demais, bobão, tolão assim? Não. Isso me prova uma coisa, me mostra uma coisa. Que a mansidão consiste em ter 3 coisas. Ser manso é saber manifestar a verdade de si mesmo com assertividade, firmeza e amor. Isso é que é ser manso. É saber ser você mesmo e transmitir a verdade que sai do seu interior com 3 coisas. Assertividade, você sabe quem você é. Firmeza, não abre mão disso de jeito nenhum. E amor. Amor consciente, que não se entrega às emoções. Foi isso mesmo que Cristo fez durante seu ministério. Foi assim, por exemplo, com João 4, no episódio de lá em Sicar, Samaria, com a mulher do poço, lembra disso? Ele constrangeu a mulher, porque ele foi assertivo, mas foi amoroso. Deixa eu te falar uma coisa, mulher. Esse cara que está hoje aí, não é seu marido não. Você tem adultério. Esse cara pode ser bonzinho? Não, ele era assertivo. Ele era verdadeiro, mas era amor, era com amor. A mulher se constrangeu, se derreteu todinha. Não é acusar você é adúltera, não. É mostrar para a pessoa, ser um espelho para a pessoa. Você é isso, então faça isso. Por isso que ser manso é andar com assertividade, firmeza e amor. Para finalizar, Cristo agiu assim, com assertividade, com firmeza e com amor, com os seus discípulos também. E é assim com nós até hoje. Até hoje. Qual é a voz de Cristo, a voz de Deus para nós? Qual é? As Escrituras Sagradas, não são? Não é a Bíblia Sagrada? É ou não é, gente? Vocês estão muito quietos hoje, mas isso deve ser bom isso. A palavra de Deus tem alguma pontinha de docilidade bobona? Ela promete ilusões para as pessoas? Não. Ela também não tem a intenção de agradar quem quer que seja. A Bíblia não tem. A voz de Deus para toda a humanidade, que são as Escrituras, não tem a intenção de agradar quem quer que seja, mas por meio da manifestação da verdade com assertividade, firmeza e amor, pretende conduzir a humanidade à plenitude. O que faz do Criador, do Pai, o exemplo mais claro do que seja ser manso. Não abrir mão de nenhuma verdade, mas conduzir as pessoas e até a si mesmo com amor e com consciência. Não dando voz a emoções tão viciadas quanto do medo e principalmente da ira. Amém? Pode ficar de pé, por favor?